E aí, bem-vindo de volta a mais um vídeo da UCP! Que bom que você está por aqui! Nós estamos numa série de mensagens bíblicas que se chamam Heróis e Heroínas. Sabe aqueles super-heróis do tempo da Bíblia? Pois é, nós estamos estudando sobre eles. Se você ainda não viu nenhum vídeo dessa nossa sequência, eu te convido a voltar lá no nosso canal e assistir os outros vídeos para você ficar por dentro de todas as histórias, tá bom? Hoje nós vamos conhecer a história de um homem ó, muito forte. Só que esse homem muito forte, ele tinha uma característica diferente. Bom, você já sabe, já aprendeu, né, que o povo de Deus constantemente se esquecia das bênçãos que Deus dava. Era só Deus livrar eles, era só Deus dar uma bênção para eles, que eles esqueciam de Deus novamente. Você viu no vídeo da semana passada que Deus usou a vida de uma mulher, uma heroína, para libertar o povo, não foi? Agora, o povo estava mais uma vez aprisionado. Todas as vezes que o povo pecava e esquecia de Deus, existiam consequências seríssimas, e eram essas consequências que faziam o povo sofrer. Agora, o povo estava sofrendo nas mãos dos filisteus. Os filisteus eram um povo inimigo, que não conheciam a Deus. E porque não conheciam a Deus, faziam os israelitas, que era o povo de Deus, sofrer. Escravizava eles, judiava das crianças e assim por diante. Bom, havia entre o povo de Israel uma mulher que não podia ter filhos. Um dia, essa mulher estava em sua casa quando de repente recebeu a visita de um anjo. Esse anjo trouxe uma mensagem muito importante para ela. Disse: olha, você vai gerar uma criança especial. Você vai ficar grávida de uma criança especial, alguém que Deus escolheu para um propósito específico. Imagina essa mulher, olha só, estava lá na sua casa tranquila, carregando aqui uma cesta de frutinhas, quando de repente descobre que vai ser mãe e de um filho especial. E o anjo disse mais para ela. O anjo disse: você dará a ele o nome de Sansão. Ele será muito forte, mas você não deve cortar o cabelo dele. Ele será um nazireu. Nazireu era o nome dado àqueles homens que nunca cortavam o cabelo. E assim como o anjo falou, assim Deus cumpriu. Essa mulher engravidou e foi a mãe do Sansão. Você já com certeza já ouviu esse nome, não já? O Sansão, ele era um homem muito forte. Ele tinha a força dele maior do que a força dos tigres, a força dos leões, a força dos ursos. A Bíblia diz que ele era tão forte, mas tão forte, que ele conseguia matar um leão com as próprias mãos, quando ele caminhava numa estrada e um leão veio atacá-lo. Dentro das ordens que Deus havia dado através daquele anjo, o Sansão, além de não poder cortar o cabelo, ele não poderia se casar com uma moça que não fosse do povo de Israel. Adivinha o que o Sansão fez? Desobedeceu a ordem de Deus e foi atrás de uma moça que não era do povo de Deus. Sansão então conheceu a Dalila. Dalila era uma moça muito bonita, mas a Dalila não conhecia a Deus e por causa disso o Sansão se deu mal. A Dalila estava combinada com os inimigos do povo de Israel para descobrir qual era a origem da força do Sansão. Porque quando eles derrotassem o Sansão, eles poderiam derrotar qualquer outro israelita. Certa vez, a Dalila estava conversando com ele e falava: ô Sansão, me conta, qual que é a origem da sua força? E passando a mão no cabelo dele. E o Sansão não contava. Outro dia, Dalila disse o mesmo: ô Sansão, me conta, qual é a razão da sua força? De tanto insistir, Sansão contou para ela, falou: Dalila, é o seguinte, eu vou te contar aqui, ó, mas é segredo nosso, hein? Você não pode falar para ninguém. A razão da minha força são os meus cabelos. Deus fez uma promessa, disse que eu tinha que ser um nazireu e eu não podia cortar o cabelo, porque no dia que eu cortasse o cabelo, eu ia desobedecer a Deus e não ia dar certo. Sansão revelou seu maior segredo, não poderia cortar o cabelo. A Dalila, que era como uma espiã do povo inimigo, um dia, enquanto Sansão dormia, trouxe até ele um dos inimigos.
e cortaram o seu cabelo. Cortaram o seu cabelo para que o Sansão jamais tivesse força. E sem a sua força, como ele poderia enfrentar o exército inimigo? A Dalila enganou o Sansão e o Sansão caiu como um patinho. Estava sem seus cabelos e perdeu a sua força. Sem que ele pudesse se defender, o povo inimigo capturou Sansão, amarrou as mãos dele e levou ele cativo. Sansão ficou preso, Sansão ficou como um escravo. Então, o Sansão foi ficando muito triste e percebeu que a razão daquilo tudo acontecer era porque ele havia desobedecido à ordem de Deus. Ele entendeu que desobedeceu e por causa disso estava pagando as consequências. Sabe uma coisa que eles fizeram com o Sansão para que nunca mais ele voltasse a ser o mesmo? Além de ter cortado seu cabelo, perfuraram os olhos do Sansão e ele nunca mais voltou a enxergar. Quando ele estava assim, de olho fechado, então ele reconheceu como ele tinha desobedecido a Deus. E por que ele estava ali sofrendo? Porque desobedeceu a Deus. O povo filisteu adorava deuses falsos, deuses que não existem. Eles estavam todos em uma festa a um deus chamado Dagon. Lá estava Sansão. Sansão já havia pedido perdão por seus pecados. Então ele fez outra oração. Pediu para Deus mais um pouquinho de força, só mais uma vez, para que ele pudesse acabar com todo o povo filisteu e livrar o povo de Deus daquele sofrimento. Ele estava próximo a 2 pilastras e de repente Deus trouxe de volta a sua força. Sansão empurrou essas pilastras com tanta força, que derrubou as estruturas daquele lugar. Todo o teto caiu na cabeça dos filisteus e naquele dia morreram todos os inimigos do povo de Deus. Nós aprendemos com Sansão que quando Deus nos dá uma ordem, nós precisamos obedecer. Você sabia que todas as nossas desobediências têm consequência? Quando nós desobedecemos a Deus ou quando desobedecemos nosso pai, a professora da escola, a mamãe, o vovô, a vovó, todas as desobediências têm uma consequência. Nós aprendemos que Deus liberta o seu povo, mas nós precisamos obedecer a tudo aquilo que Deus nos diz. Sansão foi o último juiz de um tempo em que o povo se esquecia constantemente de Deus. A semana que vem você vai conhecer um novo tempo da Bíblia, um tempo onde surgiram os reis. Quem será que foi o primeiro rei da Bíblia, hein? Você vai saber no vídeo da semana que vem e eu espero você. Até mais! Tchau!